Pense rápido. E se você acordasse amanhã e toda a internet tivesse desaparecido, sem mensagens, sem mapas, sem bancos digitais, sem redes sociais, sem buscas? A verdade histórica é direta. A internet surgiu de um projeto financiado pelo governo dos Estados Unidos no final da década de 1960, com objetivos estratégicos ligados à pesquisa científica e à segurança nacional. Ela não nasceu para entretenimento, nem para redes sociais. Nasceu da necessidade de conectar computadores distantes, compartilhar recursos escassos e garantir comunicação resiliente em um mundo marcado pela Guerra Fria. Mas como uma iniciativa militar e acadêmica se transformou na infraestrutura central da civilização contemporânea? Quem tomou as decisões técnicas que moldaram tudo o que usamos hoje? E por que a arquitetura criada há mais de meio século ainda sustenta bilhões de conexões diárias? Para entender isso, precisamos voltar a 1957, quando a União Soviética lançou o satélite Sputnik. O impacto político e científico foi imediato. Em resposta, os Estados Unidos criaram em 1958 a Advanced Research Projects Agency, conhecida como ARPA, dentro do Departamento de Defesa. A missão era clara: evitar surpresas tecnológicas e manter liderança científica estratégica. Dentro da ARPA surgiu o Information Processing Techniques Office, responsável por financiar pesquisas avançadas em computação interativa, algo ainda raro em uma época dominada por computadores enormes, isolados e de acesso limitado. Na década de 1960, computadores eram caros e escassos. Universidades e centros de pesquisa possuíam máquinas incompatíveis entre si. Pesquisadores precisavam viajar fisicamente para usar sistemas específicos. A pergunta era prática e urgente: seria possível conectar esses computadores para compartilhar processamento e dados à distância? Um dos primeiros a propor uma solução teórica foi o psicólogo e cientista da computação J.C.R. Licklider, que imaginou uma rede galáctica de computadores interconectados. Sua visão antecipava conceitos fundamentais da internet, como acesso remoto e comunicação distribuída. Ao mesmo tempo, surgia uma ideia técnica revolucionária. Em vez de transmitir dados como um fluxo contínuo dedicado, pesquisadores como Paul Baran, nos Estados Unidos, e Donald Davis, no Reino Unido, desenvolveram independentemente o conceito de comutação de pacotes. A informação seria dividida em pequenos blocos, enviados por rotas independentes e remontados no destino. Isso tornava a rede mais eficiente e resiliente a falhas. Não era apenas uma inovação técnica, era uma mudança de paradigma. Em 1969, essa teoria ganhou forma concreta com a criação da ARPANET. O primeiro nó foi instalado na Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Pouco depois, Stanford, Santa Bárbara e a Universidade de Utah foram conectadas. O primeiro teste de envio de mensagem ocorreu em 29 de outubro de 1969. A palavra seria login. O sistema caiu após as duas primeiras letras. O primeiro registro da história da internet foi simplesmente Helio, um início imperfeito para uma transformação irreversível. Nos anos seguintes, a ARPANET cresceu, conectando laboratórios e universidades. Mas um novo problema surgiu: como permitir que diferentes redes, potencialmente com arquiteturas distintas, conversassem entre si? A solução veio com o desenvolvimento do protocolo TCP, idealizado por Vint Cerf e Bob Kahn na década de 1970. Posteriormente dividido em TCP e IP, o conjunto de protocolos estabeleceu regras padronizadas para endereçamento, transmissão e controle de dados. Em 1º de janeiro de 1983, a ARPANET adotou oficialmente o TCP/IP. Esse momento é considerado por muitos historiadores como o nascimento técnico da internet moderna, pois permitiu a interconexão de múltiplas redes independentes em uma rede de redes. Paralelamente, a comunidade acadêmica expandia o uso dessas conexões. O e-mail rapidamente se tornou a aplicação dominante nos anos 1970, transformando a comunicação científica. Na década de 1980, a National Science Foundation criou a NSFNet, ampliando a infraestrutura e conectando mais universidades. O uso deixou de ser estritamente militar e tornou-se amplamente acadêmico, mas ainda faltava algo essencial: uma interface simples para organizar e acessar informações. Em 1989, no CERN, o físico britânico Tim Berners-Lee propôs um sistema baseado em hipertexto que permitiria a navegação entre documentos conectados por
hiperlinks. Surgia a World Wide Web. Em 1991, o primeiro site foi publicado. A web não era a internet, mas uma aplicação construída sobre ela, utilizando protocolos como HTTP e o sistema de endereços URL. A diferença é crucial. A internet é a infraestrutura. A web é um serviço que roda sobre essa infraestrutura. A liberação do código da web para uso público, sem royalties, foi decisiva. Na década de 1990, navegadores gráficos como o Mosaic popularizaram o acesso. A infraestrutura originalmente pensada para pesquisadores tornou-se a base do comércio eletrônico, da comunicação global e da economia digital. Em 1995, a internet já estava aberta ao uso comercial pleno nos Estados Unidos. O que começou como experimento acadêmico financiado por defesa tornou-se um espaço global descentralizado. Essa transformação alterou estruturas econômicas, políticas e culturais. Modelos de negócios inteiros foram reinventados. A informação passou a circular em escala planetária em milissegundos. O conceito de fronteira comunicacional praticamente desapareceu. A arquitetura distribuída, concebida para resistir a falhas, tornou-se também um ambiente difícil de controlar centralmente. Questões sobre privacidade, soberania digital e governança emergiram como desafios centrais do século XXI. A internet não foi criada em um único momento, nem por uma única pessoa. Foi o resultado de decisões técnicas acumuladas, financiamentos estratégicos, colaboração internacional e escolhas arquitetônicas baseadas em abertura e interoperabilidade. Cada camada do sistema, da comutação de pacotes ao TCP/IP, da expansão acadêmica à web, respondeu a problemas concretos de sua época. E cada solução abriu novas possibilidades e novos dilemas. Hoje, bilhões de dispositivos estão conectados. Infraestruturas críticas dependem dela. Economias inteiras funcionam sobre essa base invisível. Mas a pergunta que permanece é inquietante. Se a internet nasceu da necessidade de compartilhar conhecimento e garantir resiliência em tempos de tensão geopolítica, o que as próximas decisões técnicas que estamos tomando agora revelarão sobre o futuro da própria civilização conectada?